Nós vamos esperar um pouquinho. Tem uma pessoa que já entrou, mas o nosso tempo aqui é um tempo curto, né? De uns 40 minutos, 50 minutos. Eu vou dar um panorama geral. Também essa transmissão tem como objetivo convidar as pessoas para participar de um grupo de estudos sobre autismo e psicanálise e esquizofrenia também. Depois eu pretendo fazer uma outra live para fazer um convite para as pessoas participarem de um grupo sobre o Seminário 1 e assim por diante. O Seminário 1 e mais adiante, do Lacan. Mas nesse momento eu estou preocupado em atender o interesse de algumas pessoas de formarem um grupo de estudos com relação ao autismo e à psicanálise e, e a esquizofrenia, né? Esquizofrenia. Mais adiante nós vamos formar um grupo de estudos sobre o Seminário 1 de Lacan. E nesse grupo de estudos sobre o Seminário 1, nós vamos naturalmente estudar a topologia de Lacan, a lógica de Lacan. Mas isso vai ficar para um pouco mais adiante. Eu queria começar então falando, enquanto as pessoas estão entrando, né? Porque o nosso tempo é curto. Eu estava me lembrando que eu acho que foi em setembro de 2012, a Secretaria de Saúde de São Paulo, o SES, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ele até 2012, até setembro de 2012, havia em São Paulo o CRIA, CRIA, até setembro de 2012. Em setembro de 2012, a Secretaria de Saúde de São Paulo lançou um edital em que ela ia terminar com o CRIA. O CRIA ia ser desativado, porque no CRIA, que traduzindo o que é CRIA, né? O CRIA era o Centro de Referência da Infância e Adolescência, e Saúde Mental e Psicanálise. Então, o CRIA funcionava na Secretaria de Saúde de São Paulo, e quem coordenava os trabalhos do CRIA, esse Centro de Saúde para Infância e Adolescência, eram psicanalistas. E então, em setembro de 2012, o governo de São Paulo resolve terminar com o CRIA, dizendo que a psicanálise não era científica, que é o debate de hoje. Isso está em todos os jornais, né? Talvez eu faça uma live sobre isso. E já em 2012, a Secretaria de Saúde dizendo, como a psicanálise não é científica, nós vamos terminar com o CRIA e vamos lançar um edital em que quem vai trabalhar conosco serão apenas profissionais da área cognitivo-comportamental. Os psicanalistas de então se reuniram, fizeram protestos, tentaram reuniões com o secretário de Saúde de São Paulo, mas isso não foi possível e o CRIA então foi extinto, que é o Centro de Referência da Infância e Adolescente para a Saúde Mental, coordenado por psicanalistas. E entraram então nossos colegas psicólogos da linha comportamental. Mas o interessante é que na época o próprio CRP, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, entrou com um mandato questionando a extinção do CRIA, esse Centro de Referência para a Infância e Adolescência.
Ou seja, o próprio Conselho Regional de Psicologia. Quer dizer, o que a gente está querendo dizer é que é possível trabalhar em conjunto, trabalhar lado a lado, né? A conversa da psicanálise com a genética, a conversa da psicanálise com a neurociência é atual, é atualíssima. Eu vou falar sobre isso em outro momento. Quando Freud se esforçava para manter um diálogo com a biologia da época, com o conhecimento da biologia da época, com o conhecimento da neurociência de sua época, quando ele se esforçava para manter esse diálogo, ele queria conversar, ele queria dizer que a psicanálise tem condições de manter esse diálogo com essas ciências. Mas o que Lacan fez foi não apenas manter esse diálogo, mas incorporar, é dizer que a psicanálise, ela em si mesma, de uma forma manente dentro dela, sem precisar transcender, sem precisar recorrer a este diálogo lá de fora, que Freud sempre se esforçou em ter, e que a psicanálise, ela mesma é científica, desenvolvendo a psicanálise para um tipo de ciência não conhecida à época, que não é a ciência das evidências. Mas Lacan dizia, é possível que a psicanálise seja uma ciência nela mesma, se a gente, sem precisar que nós mantenhamos esse diálogo com a biologia lá de fora, com a neurociência lá de fora. Aqui, essa espécie sim. O preconceito com os psicanalistas, mas eu devo dizer a você que o preconceito... Sim, eu acho que há preconceito de ambas as partes. Nica, de ambas as partes. E a gente precisa conversar sobre isso, né? Precisamos trabalhar juntos. Mas o que Lacan propôs foi que a gente pudesse lidar com uma psicanálise, fazer uma psicanálise que fosse científica nela mesma. Ou seja, que nós não ficássemos tanto na dependência das conversas com o exterior. E Freud se esforçava para isso. Então, daí que... Esse não é o assunto de hoje, mas é que eu me lembrei do CRIA, que foi desfeito em setembro de 2012, porque lá trabalhava um psicanalista, lá em São Paulo, e me lembrei do debate atual sobre se psicanálise é ciência ou não. Mas que Lacan dizia assim, olha, se a psicanálise trabalha com linguagem, se a psicanálise, se há matemática na psicanálise, se há física na psicanálise, como ele propôs e como ele desenvolveu, se há topologia na psicanálise, se há lógica na psicanálise, e se há filosofia na psicanálise, por que a psicanálise não seria chamada de ciência também? Mas aí ele propõe um novo tipo de ciência. É sobre isso que a gente vai conversar mais tarde. Porque, para a gente entender um pouco de Lacan, a gente precisa entender um pouco do que é a antifilosofia, do que é a linguística, do que é a topologia e do que é a lógica matemática. Então, Lacan compôs a psicanálise nesses 4 pés. E isso torna a psicanálise científica. Isso é um assunto para ser desenvolvido mais tarde. De como a psicanálise é científica, se você considerar que Lacan trouxe para a psicanálise, estruturou a psicanálise com a antifilosofia, com a linguística, com a matemática, com a física, com a topologia e com a lógica. Tudo isso dentro do âmbito da psicanálise. A falta de conhecimento das pessoas sobre isso causa esse tipo de confusão. Mas o ideal mesmo é que a gente esteja junto trabalhando. Mas vamos ao nosso assunto aqui, né? Eu estou me lembrando de vários casos que eu atendi, que colegas atenderam, com relação ao autismo. É preciso dizer que
que o autista não delira, digamos assim, como os psicóticos, né? Porque às vezes as pessoas confundem, o meu filho está delirando. E será que ele é um psicótico? Veja que no autismo, digamos assim, o delírio, entre aspas, corresponde ao eco da sua própria voz. O autista fala e, como ele está congelado em si mesmo, a sua fala volta para si mesmo e isso provoca um eco. E ele fica preso a esse eco e ele fala desse eco que sai da boca dele e volta para ele. Então, às vezes dá a impressão que o autista está delirando como um psicótico, mas o psicótico, ele delira, digamos assim, permitam-me usar essas palavras, esse termo, o psicótico delira de forma diferente. Ele não delira ouvindo a sua própria voz, com o eco da própria voz. Ele delira com o eco de vozes que vêm de fora, que vêm lá do outro, lá de fora, lá do céu, lá do infinito, de fantasmas lá de fora. É um delírio diferente do psicótico, do delírio, entre aspas, por favor, do autista. Que ele fica, digamos assim, encantado, ele goza com a sua própria voz. E ao gozar com a sua própria voz, com o eco da sua própria voz, dá a impressão que ele está delirando. Né? Por quê? Porque o autista ele não cede à voz. Ele não cede à voz. Por que ele não cede à voz? Porque se ele ceder à voz, ele vai ser obrigado a ouvir a cessão da voz do outro para ele. E isso é o que o autista não suporta. Que o outro ceda a voz para ele. O autista vai preferir bater a cabeça na parede, na quina da mesa, do que ouvir o outro cedendo a voz para ele. E para evitar que o outro ceda a voz para ele, ele não cede a voz. Então ele constrói um muro. Eu me lembro de uma autista que chegou no consultório e ela cantarolava uma única música. A mãe dela disse o seguinte: olha, doutor, de vez em quando a minha filha muda de música. Mas quando ela muda de música, ela fica só naquela música. O fato de ela mudar de música já foi um bom sinal para mim. Mas quando ela chega ao consultório, estou acenando aqui. Quando ela chega ao consultório, ela entra no consultório cantando a seguinte música. Eu já mencionei esse caso no meu canal aí. Ela entra cantando assim: Ô Ana Júlia, ô Ana... Aquela música dos Hermanos, né? Ô Ana Júlia. E ela mexe em todo o consultório, tira tudo do lugar e fica 1 hora cantando essa música. E o psicanalista observa simplesmente isso. O psicanalista, ele não interfere e a sessão dura 1 hora com ela cantando e ela mexendo em tudo e nada acontece. E durante meses isso prossegue desta maneira. É claro que uma atuação como essa do psicanalista, que não toma providências de maneira a adequar o comportamento dessa criança, isso causa uma certa ansiedade aos pais. Afinal, doutor, o que o senhor está fazendo? A minha filha vem no seu consultório, cantarola a sessão toda, e o senhor não intervém, fica só observando, e ela mexe em tudo, ela sai e eu estou aqui pagando a sua consulta. Isso é bastante interessante. Mas, enfim, a gente vai explicando para os pais o processo da psicanálise. Mas, uns 2 meses depois, essa mesma menina entra no consultório cantando a Ana Júlia, né? E num certo instante ela canta exatamente o seguinte:
Ô Ana Júlia, ô Ana Júlia, alguém me ajuda, ô Ana Júlia. 2 meses depois, ela muda a letra, um trechinho da letra. Se o psicanalista não estivesse atento, se ele estivesse sonolento, porque toda a sessão era a mesma coisa, ele não veria a mudança da letra naquele momento, porque ela mudou a letra, o Ana Júlia, cantou Alguém Me Ajuda e voltou a cantar o Ana Júlia. 2 meses de sessão. Na hora que ela mudou a letra, naquele exato momento, naquele exato instante, o psicanalista disse assim para ela: eu ajudo você. Ele levantou o braço: eu ajudo você. E ela olha para ele como nunca tinha olhado e disse: você me ajuda? Nesse momento começou o processo analítico. Nesse momento houve o ato analítico. Nesse momento a análise começou. 2 meses depois de ela ter entrado em análise, a análise dela começou só depois de 2 meses. Você percebe a importância do psicanalista não ter interferido no muro que ela criou em volta dela, que ela não permitiria usar, que ninguém ousasse atravessar esse muro, a não ser que ela desse um sinal. E quando ela deu o sinal do tipo agora pode, o psicanalista entrou e disse: eu posso ajudar você. E a menina teve uma melhora astronômica a partir daí. A partir dali, as primeiras conversações, os primeiros olhares começaram a se dar. Se o psicanalista tivesse entrado com algum tipo de proposta por causa da sua própria ansiedade, porque mesmo a gente profissional, mesmo nós como profissionais, a gente fica ansioso, né? Ela teria talvez gritado ou emudecido e jamais voltaria à sessão novamente. Então é preciso ter paciência e esperar pelo momento que o autista vai dar a dica para que você possa se aproximar um pouco do muro e que ele está criando. O muro que ele está criando. Por exemplo, um certo autista que eu atendi, ele chegava no consultório e como isso é um exemplo bastante comum, e se deitava no chão e ficava e pegou um carrinho que estava na minha estante de atendimento e começou a riscar o carrinho para lá e para cá, para lá e para cá, no chão. E ele, em todas as sessões, ele fazia isso. Ele se deitava no chão, botava o ouvido no chão, pegava o carrinho da minha estante, que é cheio de brinquedos, se deitava no chão, com o ouvido no chão, e ficava riscando o carrinho no chão em volta do corpo dele. Ou seja, qual é a mensagem que esse autista está me passando? Não vem que não tem. Eu não quero conversa. Ele está sendo claro para mim. Eu estou traçando um muro, eu estou traçando a minha borda, que é como a gente se refere. Eu estou traçando a minha borda. E se você passar da minha borda, eu não vou suportar. Então eu preciso esperar um momento em que ele vai dar a dica de que forma é possível passar, fazer contato com a borda que ele está traçando ali. A outra menina traçou a borda dela com a Ana Júlia, com a música Ana Júlia. Esse outro paciente traçou a borda dele com um carrinho riscando no chão em volta do corpo dele e sem falar nada. Mas depois de uns 2 meses eu resolvi intervir. O que eu fiz? Sem
sem ultrapassar o muro que ele tinha feito, que ele fazia em toda a sessão, eu me deitei no chão e peguei um outro carrinho e comecei a imitar os movimentos dele, também traçando o meu muro no chão, mas sem olhar nos olhos dele. Quando ele viu que eu estava traçando um muro no chão, ele parou um pouquinho para olhar. Eu falei, eu acho que eu entrei na hora certa. Eu acho que eu esperei o momento adequado. Eu acho que eu acertei o momento. Porque ele parou com o carrinho dele e começou a me olhar, riscando o carrinho no chão um pouco distante dele. E eu não olhava para o olho dele. Aí eu disse para ele, eu vou dar uma volta. Aí peguei o carrinho e comecei a andar com o carrinho pela sala do consultório. E ele veio atrás de mim andando com o carrinho dele. Então, ele não permitiu que eu entrasse na borda dele, mas ele aceitou vir atrás de mim. Eu falei, eu acho que realmente eu fiz a aposta 2 meses depois de que ele estaria mais tranquilo comigo e que ele conseguiria ter algum tipo de reação positiva de comunicação comigo. Então ele veio atrás de mim com o carrinho dele. Aí eu comecei a construir uma ponte com blocos, uma ponte com blocos. E eu passei o carrinho por cima da ponte com blocos. E ele passou o carrinho dele em cima da ponte com blocos. E ele veio atrás de mim. Quando o carrinho desce da ponte com blocos, eu peguei um bonequinho e botei dentro do carrinho. E deixei o bonequinho dentro do carrinho ali. E ele olhou para aquele bonequinho dentro do carrinho e fez o mesmo no carrinho dele. E começou a colocar outros bonequinhos no carrinho ao longo das outras sessões. Quando ele começa a colocar outros bonequinhos no carrinho ao longo do carrinho dele, não no meu carrinho, no carrinho dele, ao longo das outras sessões, a mãe me relata que a relação dele com a família começou a melhorar. Ele começa, então, a estabelecer os primeiros contatos com a família depois de um longo tempo. Ou seja, então, o que eu estou tentando enfatizar é que a borda que o autista traça precisa ser respeitada. E aí, respeitando a borda que ele está traçando, para não ser invadido, em algum momento ele vai te dar um espaço de comunicação. E você tem que estar atento a isso. Ter paciência com isso. Porque por que o autista rejeita tanto a voz? Tem uma experiência muito interessante, me permitam falar dessa experiência, sem ofender ninguém, mas é uma experiência que está na Bíblia, quando Jesus fala assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Jesus fala isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, permitam-me falar dessa experiência, o que a psicanálise tem a dizer sobre isto? É que naquela época de Jesus, quando ele falou isso, todo mundo ali tinha essa experiência, ou seja, os pastores de ovelha, como não havia muito pasto disponível ali em Israel, muitos donos de ovelhas reuniam as suas ovelhas num único pasto. Então você olhava para o pasto, em certa hora do dia, havia milhares e milhares e milhares de ovelhas, mas cada 200, 300, 400 pertencia a um dono. E elas se misturavam. E você que é leigo, quando você olha para aquela situação, como é que o dono das ovelhas, das suas 300 ovelhas, das suas 400 ovelhas, vai retirar as suas dali e levá-las para a sua fazenda, para o seu sítio, para a sua porção de terra? Isso é curioso porque quando
quando o dono daquelas 200 ovelhas, no meio das milhares de ovelhas dos outros donos, gritava, e o outro dono gritava ali, cada centena de ovelha vinha diretamente para o seu dono. Esse é um fenômeno extraordinariamente interessante. As ovelhas sabiam distinguir a voz do seu dono da voz do outro dono. Isso acontece até hoje. E foi esse exemplo que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, o que há na voz de tão singular que as ovelhas do dono A vinham para o dono A, as ovelhas do dono B vinham para o dono B, as ovelhas do dono C vinham para o dono C sem se confundirem. Há na voz o que a gente chama de timbre. Veja, eu consigo imitar na sua voz, você que está me ouvindo aí agora, eu consigo imitar na sua voz algumas características que a sua voz tem. Eu consigo imitar a altura da sua voz, ou seja, os decibéis. Eu consigo imitar a frequência da sua voz, tá? Hertz. Eu consigo imitar na sua voz o tempo que você fala, o tempo em segundos. Mas o que eu não consigo imitar na sua voz e que você não consegue imitar na minha voz é o timbre. O timbre não pode ser medido. O timbre é a única característica da voz que não pode ser medido. O timbre é um conjunto ele é consequência de um conjunto de elementos que há no corpo e que finalmente, quando você emite a voz, dão uma característica singular à sua voz. Os decibéis, a altura que você fala, não é singular seu, porque eu posso falar na mesma altura que você fala. A frequência, a vibração da sua voz, a frequência, não é uma coisa singular sua, porque eu posso falar na mesma frequência que você. O tempo de fala não é uma singularidade sua, porque eu posso falar durante o mesmo tempo de você. Então, a voz tem 4 características: o tempo, a frequência, a altura, que são os decibéis, e o timbre. O timbre é uma espécie de impressão digital do ser humano. Ninguém na face da Terra tem o mesmo timbre do que o outro, que é finalmente o conjunto de fatores do seu corpo, a sua caixa torácica, o seu tamanho, a sua constituição biológica, no sentido particular, e tudo isso sai na sua voz, naquilo que a gente chama de timbre, e que não tem medida, não há um aparelho que meça o timbre. Então, o timbre é o que endereça você a outra pessoa. Quando você ouve minha voz e diz: eu consigo distinguir a voz do Emilson. Você consegue distinguir a minha voz por causa do timbre. Não é por causa da altura, não é por causa da frequência, não é por causa do tempo de fala, mas é o timbre. E é esse timbre que o autista tem medo. Porque o timbre endereça alguém diretamente a outro alguém. O timbre é o que fala de perto. O timbre é o que diz de perto. É o que penetra em você. O timbre é o que obriga você a se comunicar, a falar, a dar continuidade à linguagem. Então, como o autista não quer dar continuidade à sua comunicação, porque de alguma forma o autista se comunica, mas como ele não quer dar continuidade, ele evita a voz,
Porque a voz não é simplesmente alguma coisa que todos tenham da mesma maneira. Porque ela vem sempre com um timbre que não pode ser retirado de uma pessoa para outra. Então ele se sente muito invadido por causa da voz, mas é por causa do timbre. Se não fosse o timbre, não haveria problema para o autista. Tanto que os autistas, por exemplo, gostam muito dos robôs. Porque os robôs têm aquela voz monocórdia. Sim, sim, alô, como vai? Você? Tudo bem com você? Quer dizer, a voz de robô, a voz monocórdia, a voz clássica de robô, é uma voz que tenta apagar o timbre. Ela diminui o timbre ao máximo. A voz de robô parece fazer todas as vozes iguais a outras vozes. Então, quando você fala com o autista com a voz de robô, o autista se sente menos invadido. Porque na voz monocórdia, não parece ao autista que ele está sendo endereçado a qualquer lugar, a qualquer pensamento, a alguma ação. A voz monocórdia não parece destruir o muro que o autista constrói em torno de si mesmo. Já foram feitas experiências em que coloca-se um robozinho na frente do autista e a psicanalista fala com o autista através do robô. Então, o autista responde ao robô, mas não responde à psicanalista. O autista interage com o robô, mas não interage com a psicanalista. São experiências muito interessantes, há inclusive artigos publicados sobre isso, porque a voz de robô é uma voz monocórdia, é uma voz que apaga ao máximo o timbre da voz. Porque é o timbre que endereça você a alguma ação. E o autista não quer ser interessado. Porque o gozo do autista é com o eco de sua própria voz. O eco de sua própria voz. Portanto, sendo assim, o autista rejeita o que o Lacan chama de significante. E, ao rejeitar o significante, ele se encerra no signo. O signo propõe um significado fixo. Ou seja, o autista, enquanto sujeito, ele não pode ser chamado de sujeito stricto sensu, tal como Lacan chamava que é um sujeito, que é o levado de um significante para outro significante. Mas como o autista rejeita o significante, porque no significante ele se perde, o significante abre uma porta para um lugar que você não tem controle. Para um lugar que você não tem controle. Eu tenho uma paciente, por exemplo, ou alguns pacientes meus, por exemplo, eu devo dizer que, em geral, quando você chega na análise, muito de autismo existe na gente. Porque o fato de você se fixar num ponto e não querer abrir a sua vida para outras possibilidades, significa que você está dentro de um signo. Ou seja, você só suporta estar num significado e não observar possibilidades outras que te levem a outras experiências, a não ser a experiência que você já tem e que você já tem como certa. Nesse sentido, no começo de análise, é difícil alguém suportar metáforas e metonímias. Como o autista não suporta metáforas, porque a metáfora sempre remete para um outro lugar de imitação, como se fosse num espelho, e a partir dali ele vai embora para outros lugares. Então, que a gente chama de metonímias. Então,
O autista não suporta nem metáforas nem metonímias, porque é sempre o eco de sua própria voz que volta para ele. Então ele está encerrado no signo, que dá para ele a segurança de que aquele significado é o bastante para ele. É o bastante para ele. E aí você vê fenômenos do tipo retenção de fezes, mutismo, verborreia. Isso é interessante porque quando o autista começa a falar muito, não é que ele está falando com você. Ele está apenas conversando sobre aquilo que ele está pensando. Não é que ele queira, não é que ele tenha se tornar um ser falante, como eu e você somos. Mas é que ele está apenas falando sobre aquilo que ele está pensando. E essas falas voltam para ele mesmo. É uma espécie de verborreia. Então você vê autistas de alto funcionamento, gênios, inteligentes, e que fazem apresentações incríveis. Mas quando você olha mais de perto, esses autistas, no fundo, estão falando consigo mesmos. Então, a verborreia do autismo é uma forma dele se comunicar com o mundo. A verborreia do autismo é uma forma do autista se comunicar com o mundo, mas evitando que o mundo fale muito com ele. Então eu estou aqui falando com vocês estão escrevendo algumas coisas aí, e eu posso, por exemplo, nem ligar para o que vocês escreveram, porque o meu interesse é apenas falar. Se eu não sou autista, e se eu continuo nessa toada, alguém poderia dizer, olha, esse sujeito é bem narcisista, né? Mas se eu sou autista e eu estou falando aqui, e se eu estou falando, por exemplo, em alto funcionamento, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Então, é uma forma de eu estar no mundo sem que o mundo esteja em mim. Esta é a verborreia do autista. Então, em geral, a progressão do autista para a sociedade vai, a princípio, por aí. Ele vai conseguir estar no mundo, mas o mundo não vai conseguir estar nele. Quer dizer, o que o autista faz? Ele traça o muro, mas apenas ele alarga a distância do muro, de modo que o muro possa abarcar um pouco do mundo. O muro possa abarcar um pouco do mundo. E ele entra no mundo com o muro um pouco mais à frente. E ele entra no mundo com o muro um pouco mais à frente. E assim ele vai convivendo com as pessoas no mundo. Autistas que passam em concursos públicos. Mas lá dentro do trabalho, ele não consegue uma relação com as pessoas de maneira que ele se torne um ser falante. De maneira que ele possa interagir com os colegas de trabalho. Mas ele conseguiu passar em concurso público. Então ele vai um pouco mais longe, mas sempre com o muro na frente. Sempre evitando o olhar e a voz do outro. Isso me parece bem interessante. Agora, o que a psicanálise pode ajudar? Onde a psicanálise pode atuar, e no grupo de estudo a gente vai ver isso com mais detalhe, aqui é apenas uma fala rápida. O que me parece que a psicanálise pode ajudar é nesse, digamos, trânsito
nesse trânsito libidinal. Porque é no trânsito libidinal que está a base de toda a questão. Não sei se vocês concordam com isso. É no trânsito libidinal que está a base de toda a questão. Veja, você pode encontrar autistas, em geral encontra, autistas afetivos, carinhosos, mães carinhosas e afetivas. Então, o problema não está na afetividade. Porque muitos no passado acusavam as mães de não serem afetivas. Mas o problema é que a questão não é esse. Não é essa. Então você vê muitos pais afetivos e muitas mães afetivas. Né? Então a questão não está na afetividade. Não está no carinho, na troca de carinho. Está no que a gente chama de um desenvolvimento psíquico no trânsito libidinal. Então você encontra autistas assim, doutor, eu estou gostando de uma garota, um paciente. Doutor, eu estou gostando de uma garota, mas eu não sei como falar com ela. Eu não sei como me dirigir a ela. Ou quando ele se dirige àquela menina, um autista adulto, por exemplo, que é uma experiência que eu tenho, ele dirige de uma maneira completamente distorcida. Isso tem a ver com o que a psicanálise chama de trânsito libidinal, que está na base da afetividade, na base do carinho. A questão não é o carinho, é o que está na base do carinho. Ou seja, o que a gente chama de trânsito libidinal. E esse autista me diz, a maneira dele, exatamente isso. Eu não sei como agradar esta menina. Eu não sei se aquilo que eu vou fazer agrada a ela. Ou eu até gosto dela, mas às vezes ela não me agrada. Então, a libido tem a ver com isso. Com essa, no que está nos fundamentos do prazer. No que está nos fundamentos do desprazer. No que está nos fundamentos da vida, da libido, da vida em si. Do que é viver. Esse fundamento do prazer, esse fundamento do desprazer, que é que a gente vai chamar de trânsito libidinal. Quer dizer, como lidar com o prazer e o desprazer, que está na base da afetividade. A afetividade, digamos assim, seria o carinho, a afetividade, seria a superfície. Mas ali, lá no fundo, eu chamaria de trânsito libidinal, que é a base da afetividade, que é a forma como você lida com o prazer e com o desprazer. Então, é aí que a psicanálise pode ajudar. Não é? Porque a forma como você lida com o prazer e com o desprazer, lida com a vida em si mesma. Sobre o que é a vida. Né? Porque a ideia do que seja a vida deixa o autista muito confuso. Então, essa libido, essa sensação de vida, de estar vivendo, de estar sentindo o seu corpo com o corpo do outro. É isso que causa confusão, porque o autista não suporta que as pessoas transponham o muro que ele sempre construiu e que o protegeu desde sempre. Então, o que me parece é que o trabalho com o trânsito libidinal é um trabalho que a psicanálise tem condição de fazer muito mais do que outras linhas de ajuda a esse tipo de paciente.
a partir do seminário 23, o Lacan vai dizer que, olha, existe a língua, existe o gozo, existe a letra e existe a linguagem. E que o autista está lá na língua. Quer dizer, a língua é aquele blá 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 do neném, aquele que não sai disto para outro lugar. Então, quando o autista goza, ele goza com o próprio blá 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 dele. Ele não chega à linguagem, porque se ele chega à linguagem, ele vai rumo ao desconhecido, como nós costumamos ir. Ele vai rumo ao significante. Então ele permanece na língua, que é aquele blá blá blá, que retorna sempre para si mesmo. Então ele não tem a experiência do prazer e do desprazer. Não sabe como lidar com isso. Ou seja, ele não sabe como é ser um ser falante. Como é lidar com essa coisa enigmática que é a linguagem. Mas, como eu disse no começo dessa... pessoal, olha só, cada um desses pontos merece um estudo à parte, tá? Eu estou tentando dar um apanhado geral. Nisto, né? Quer dizer, o estudo sobre a língua, o estudo sobre o gozo, o estudo sobre a letra, o estudo sobre a linguagem, tudo isso são aulas à parte. Que o Lacan chamou a atenção no seminário 23. E da possibilidade do autista ser uma estrutura, do autismo, ser uma estrutura separada da psicose, da neurose, ser uma estrutura que não se encaixa nem na psicose e nem na neurose, ser uma estrutura diferente. E aí, se a gente pensar que o autismo é uma estrutura diferente, nós então podemos olhar, estudar essa estrutura e propor soluções específicas. Mas o Lacan vai dizer que o autismo a partir do seminário 23, ele fala pouco sobre o autismo, mas ele vai dizer que o autismo é uma estrutura diferente, mas não devemos, é o que ele diz lá, não devemos deixar de lado a singularidade desse sujeito que ainda não se formou enquanto tal. Ou seja, alguém que não lida bem com a linguagem. Então, há no tratamento do autista a observação de que é uma estrutura à parte, mas também que há uma singularidade ali. Por exemplo, na minha experiência de atendimento no consultório, eu vejo que cada autista que eu atendi no consultório me deu uma brecha diferente, uma dica diferente, e em diferentes momentos, para que eu pudesse começar com ele digamos assim, ato analítico. O ato analítico. Alguns autistas, só depois de um mês que entraram em análise, a gente pode dizer que alguma coisa de diferente aconteceu. Alguns autistas que eu atendi, depois de 3 meses que eles entraram em análise, eu pude dizer que alguma coisa de diferente aconteceu. E eu pude caminhar com ele a partir dali. Então, embora a gente possa dizer que o autismo tem uma base genética, mas exatamente qual é o gene que é responsável finalmente pelo autismo? A gente não sabe. Ao longo de toda a pesquisa genética com relação ao autismo, várias e inúmeras propostas continuam sendo feitas. Mas quando você vai observar, mesmo que se chegue algum dia a uma resposta final, quando o sujeito autista
entra em contato com o mundo, uma singularidade se forma ali. A relação com o mundo dos autistas é diferente. Embora eles tenham características comuns. Embora eles tenham uma base genética comum. Mas a relação com o mundo é diferente. Então, é exatamente aí, nessa singularidade da relação com o mundo, nessa forma dele se relacionar com o mundo, nesse trânsito libidinal com o qual nós vamos trabalhar com eles, nós vamos ver que há nuances de diferença com relação à singularidade. E é isso que nos dá a esperança de tratar o autista não de maneira protocolar. Como você chega no consultório, faz uma série de perguntas e dá uma receita. Agora, se você não fizer isso, os pais têm que estar bastante conscientes de que nada pode acontecer. Veja, nada pode acontecer ao longo de vários meses. Por exemplo, um pai que chegou no consultório e disse assim: doutor, o meu filho parou de falar. 2 anos de idade e parou de falar. Já tem alguns meses que ele não fala. E alguém me disse que ele é autista, ele recebeu o diagnóstico de autista. Eu estou procurando por uma pessoa, por outro profissional, por outro, e me indicaram o senhor, eu vim aqui saber o que o senhor acha disso. Gostaria que... Então ele já tinha passado por alguns profissionais, já tinha sido indicado como autista, e ele chegou ao meu consultório. E eu pedi para o pai, então, me dizer como é que era o dia a dia dele. Ele me falou assim: bom, eu sou dono de empresa, eu trabalho muito. E quando eu chego em casa, eu ligo num futebol, num programa qualquer, para poder relaxar e dormir. E a conversa foi, e quando terminou a sessão com o pai e com a mãe, eu falei: pai, eu vou te fazer uma proposta. E nós combinamos que o filho dele ia fazer as sessões comigo. Nesse primeiro mês, eu quero te fazer uma proposta. Você chega em casa e não liga a televisão. Mas o que eu faço para relaxar? Acende a luz da sala, fica você, a sua esposa e seu filho, deixa seu filho brincando ali no tapete da sala, e você e a sua esposa vão conversar. Vão conversar sobre o quê? Qualquer assunto. Qualquer abobrinha. Até sobre futebol. Qualquer coisa. E ele topou fazer essa experiência. Ele chegava em casa, não ligava a televisão, ia conversar com a esposa. E o garotinho, que ficava sempre ali com o seu brinquedo, começou a observar os dois. Não deu 20 dias, o garoto começou a falar de novo. Enquanto isso, ele estava na sessão comigo. Eles ficaram maravilhados. Quer dizer, você veja que essa questão do autismo, e ele tinha sido diagnosticado como autista, né? Porque a questão do autismo é a questão do sem sentido. O autista, ele constrói um muro ao redor dele porque ele não encontra sentido na libido, na vida. Ele já não sabe como dar prazer. Ele já não sabe como obter prazer. Ele já não tem um bom trânsito libidinal. E você ainda constrói um outro muro para ele, que no caso era a televisão. Então, quando a televisão foi tirada do ambiente da casa, ele se sentiu mais à vontade para se aproximar dos pais. E começou a falar. Eu disse para ele: olha, essa é uma notícia maravilhosa. Talvez o seu filho nem seja autista.
Talvez seu filho nem seja autista. Então, na minha experiência de consultório, quando o autista constrói um muro, o meu papel, e o autista constrói um muro de muitas maneiras, constrói uma borda de muitas maneiras, como o autista que veio ao consultório e deitava-se ao chão, riscando um carrinho no chão, e para lá para cá, riscando o carrinho no chão. Eu falei, bom, esse menino não quer que eu entre. Mas ao invés de eu construir um muro para justamente não entrar, eu construí um outro muro para justamente ele sair. Quando eu fiz um muro no chão com um carrinho, ele prestou atenção no meu muro. Quando eu comecei a riscar o chão com o meu carrinho, ele fez menção de sair da realidade dele. Né? Então, na verdade, eu não fiz o muro. Eu fiz um convite para ele sair do eco da própria voz para um trânsito libidinal, para experimentar o prazer que há do outro lado. Tanto que eu movi o carrinho para mais adiante, ele foi comigo para mais adiante, com o carrinho. Ele topou ter esse prazer junto comigo. Ele topou caminhar nesse trânsito libidinal, de troca de prazeres. E esse menino, no consultório, teve enormes, junto com o trabalho com os pais, teve enormes progressos. Enormes progressos. Então, o que o autismo faz? O autismo, ele pensa em imagens. Não é que o autista pensa nas imagens. Veja, o autista pensa em imagens. Em imagens fixas. Não é que ele pensa por imagens e através das imagens. Ele pensa em imagens. É a forma dele pensar. Então ele fixa uma imagem e é em imagem que ele pensa. Ele não pensa em linguagem, ele pensa em imagem. Então, esse quadro está bem aqui atrás de mim. Para o autista não quer dizer nada. Né? Essa planta atrás de mim, mas ele pode pensar nesta imagem que ele próprio fez e para ele quer dizer alguma coisa. E é por essa imagem que ele vai se comunicar. E é ali que ele tem algum significado, alguma coisa que ele diz que lhe é próprio. Ele não quer desvendar o que está ali, nesse quadro. Mas ele pensa nesse quadro. Simplesmente. Ele não pensa através do quadro, mas ele pensa no quadro. Em imagem. Não há nada além do quadro. Só há o quadro que o protege do mundo. Só há o quadro que protege do mundo. Assim ele pensa em imagem, em alguma coisa que não tenha, que o obrigue a dar sentido. Quando eu falo que ele pensa em imagem, ele pensa de uma forma que ele não seja obrigado a dar um sentido para além daquilo que está ali. Portanto, o autista não realiza metáforas, não realiza metonímias. Então, eu digo assim, para uma menina, você é bonita como uma flor. Então, isso é uma metáfora, né? Uma metáfora. Mas veja, já na metáfora, eu já estou jogando a menina para um pouco mais longe.
para a flor, na comparação. Na comparação. Na medida que eu jogo a menina para um pouco mais longe, porque você é como uma flor, eu jogo ela para a flor. Eu ultrapasso um certo cerco, um certo muro, um certo lugar para onde eu talvez não queresse ir. Então o autista não faz metáfora, porque a metáfora já joga você para um pouco mais longe. E ele, portanto, não vai suportar metáforas. E na medida que você é jogado para um pouco mais longe, que é metáfora, você vai mais longe ainda, que é metonímia. O que é metonímia? A metonímia é o significado que você dá para alguma coisa que necessariamente essa coisa não tem. Por exemplo, eu digo assim, amanhã eu vou ler Freud. Como assim? O Freud viveu? O Freud está vivo, você vai ler? Como assim ler Freud? Não é eu vou ler o livro de Freud. Veja, isso não é uma metáfora. Isso é uma metonímia. A metonímia coloca a coisa no lugar de outra coisa, cujo sentido só eu sei. A metonímia não é uma comparação imediata. Ela coloca uma coisa no lugar da outra coisa, cujo sentido só eu sei. Isso já é uma coisa mais avançada, mais longe. Então, o processo de desenvolvimento da análise é esse. Primeiro, o sujeito vai para as metáforas, depois ele cai numa cadeia metonímica e vai dando significado para coisas de maneira imaginária. Vou dar um exemplo para vocês que o autista não faria. E ele não pensaria nisso. Por exemplo, eu tive um paciente que todas as vezes que ele passava por um lugar, lhe causava estranheza. Mas ele mesmo assim queria passar por aquele lugar, embora lhe causasse estranheza. Mais tarde a gente foi ver que aquele lugar, o lugar para onde aquele lugar o remetia, o lugar para onde aquele lugar o remetia, não tinha nada a ver com aquele lugar. Nada a ver. Quer dizer, aquele lugar, por algum motivo, lhe remetia a um outro lugar que não estava diretamente e nem indiretamente ligado. Mas por alguma razão que a gente não descobriu, mas também isso não me interessa. Aquele lugar evocava nele outras coisas. Que ele dizia, mas eu não sei por que esse lugar me evocou isto, sabendo que isto aqui não tem nada aparentemente a ver com aquele lugar. Isso é metonímia. Vou ler Freud. Não, vou ler. Não é que eu vou ler Freud, eu vou ler um livro. Eu fiz uma substituição na minha cabeça. No caso, eu até sei que é livro, mas às vezes a gente não sabe o que é. Podia ser uma outra coisa. Podia ser um sonho. Eu poderia estar falando de um sonho. Poderia estar falando de uma pessoa, de uma situação. Quer dizer, o lugar, digamos assim, de chegada não tem nada a ver com o lugar de saída. Então, quando você está nesse processo, você é um sujeito. Porque o que é um sujeito para Lacan? É aquele que é jogado de um significante para outro significante. Que é exatamente isso, essas ligações que a gente faz, que a gente não consegue determinar por que a gente fez aquelas ligações. Mas o fato é que o mundo vai se abrindo por causa disso. Então, essa abertura do mundo, sem explicações, enigmáticas, o autista não suporta. Mas essa é a nossa melhora na análise. Abrir-se para o mundo
onde você não tem o controle das coisas. Isso é cadeia metonímica. Então, o autista não faz nem metáfora e nem muito mais uma cadeia metonímica, porque é a partir da metáfora que a cadeia metonímica é feita e é a partir daí que você melhora na sua análise. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar mais de perto o que é metáfora mesmo, o que é metonímia, o que é uma cadeia metonímica, que como ela quer dizer, olha, no que você está pensando, paciente? Eu estou pensando no meu trabalho, eu estou pensando no meu pai, na minha mãe. E ela quer dizer o seguinte, olha, exatamente no que você está pensando, é aí que é onde você não é. Você não é onde você está pensando. Naquilo que você pensa, é justamente aquilo que você não é. Porque o que você pensa escamoteia aquilo que você não pensa. Então, exatamente, eu não estou muito interessado naquilo que você pensa. O que eu estou interessado é quando você pensa que não está pensando. Quando você pensa que não está pensando, é nisto que eu estou interessado. É nisto que a psicanálise se interessa. Naquilo que o paciente pensa que não está pensando. Não, longe de mim. Bom, é nesse longe de mim que a psicanálise vai entrar. Mas isso, você pensar no longe de mim, quer dizer, você pensar que você não está pensando, naquilo que você pensa que você não está pensando, isso é longe demais para o autismo. Suportar uma conversa como esta. E daí que o autismo, por exemplo, o autista, por exemplo, gosta muito, vocês já perceberam, dos brinquedos duros. Dos blocos, né? Do trenzinho, do robô. Porque os brinquedos duros lhe dão uma sensação de muro contra o mundo. Você não vai ver um autista brincando com brinquedos moles, muito maleáveis. Porque os brinquedos duros é como o risco no chão que ele faz para se proteger do mundo. Então o autista vai carregar o seu brinquedo duro debaixo do braço e você não pode tirar aquele brinquedo duro debaixo do braço dele. Porque essa é a dureza do muro que ele construiu ao redor dele. Certo? Estou quase terminando, mas é interessante, uma vez que uma mãe me ligou, olha, o meu filho está gritando muito. Ele acordou de manhã e está gritando até agora, o que eu faço? Eu estou desesperada. Ele não para de gritar. Ele está lá no quarto, encolhido na cama, de braços fechados sobre o peito, de perna encolhida, gritando o dia todo, o que eu faço? Eu falei para ele, nossa, tá, tudo bem, vamos ter calma. Você tem uma esteira de palha, por exemplo, na sua casa? Um tapete? Tem, então, vai até o quarto do seu filho e oferece essa esteira, esse tapete. É um tapete muito mole ou muito duro? Não, é um tapete mais duro mesmo. Então serve. Ou uma rede, ou um tapete de palha, por exemplo. Vá até o quarto do seu filho e envolve o seu filho com esse tapete. Mas tem que ser duro, tá? E ela foi no quarto, se aproximou com cuidado, sem olhar nos olhos dele, e o envolveu com o tal tapete duro.
Quando ele viu o tapete, ele puxou o tapete para si mesmo, e ela ajudou, e ele se envolveu, e ele parou de gritar. E ela me liga, doutor, ele parou de gritar. Mas é sobre isso que nós temos conversado esses meses todos que o seu filho está aqui comigo. Por algum motivo, não se sabe qual, a gente vai ter que conversar isso depois, ele se sentiu invadido. O que aconteceu ontem, ou nesses dias, porque ele vinha se tratar comigo uma vez na semana, o que aconteceu nesses dias? A gente vai ter que, vamos marcar uma sessão extra para a gente conversar sobre isso, porque esse grito dele é porque ele está se sentindo sem o muro dele de proteção que o protege dos olhares do mundo, dos timbres das vozes. Então, ela foi lá, levou o tapete, ajudou-o a se envolver com o tapete, sem olhar nos olhos dele, e ele parou de gritar. Então, veja que não se trata da gente aplicar um protocolo. Trata-se da gente ver esse trânsito libidinal do autista que está na base de toda a afetividade, todo o carinho. Essa mãe é uma mãe muito carinhosa. Mas como eu disse no começo, não é o fato de você ser mais carinhoso ou menos carinhoso. É de como o autista vive o trânsito libidinal. A sua relação com o prazer e o desprazer. O trânsito de vida, enfim. Que é aí que a psicanálise pode ajudar. Não é? Então, como uma estrutura diferenciada, eu acho que a gente pode, então, fazer propostas de acompanhamento dos autistas, né? De maneira que eles estão imersos numa estrutura, ao mesmo tempo que a gente percebe singularidades neles, né? Então, para terminar, veja que o tempo todo eu estou tentando dizer para vocês que o autista, eles se organizam em defesas. Eles se organizam em defesas. E essas defesas nas quais eles se organizam não devem ser transpostas. É preciso ter calma para saber quando é que você entra e não derrubar, como alguém colocando um pé na porta e entrando na casa. Uma forma de você derrubar as defesas antes de maneira inadequada é você propor protocolos para eles. Porque você não sabe por quais trânsitos libidinais ele está passando. Então, quando você protocoliza, alguma coisa vai estourar mais adiante. Então, o autismo não é neurose, não é psicose, não é perversão. O autismo é uma estrutura, é uma quarta estrutura, mas com singularidades para cada um. O que a gente vê na pesquisa genética é que, embora a base genética seja a mesma, e nem ao menos se sabe que gene é esse ainda, mas quando a genética explode no mundo, cada um toma um caminho.
Portanto, nós devemos levar em consideração a base genética, mas a epigenética também, que é a sua entrada no mundo, a epigenética. E o que me parece que a epigenética é uma área que a psicanálise pode ajudar muito, que ali é onde você se torna singular. E sendo singular, os protocolos adiantam até um certo ponto. Então é preciso você observar como é que cada autista organiza as suas defesas, né? O que é que de fato está em jogo, né? Porque ele não sabe lidar com o que agrada ou com o que desagrada. Veja, os autistas podem ter altos funcionamentos cognitivos, sociais até, como um autista que passou no concurso público, um paciente. Mas lá dentro do relacionamento social, ele vai até um certo ponto. É o mesmo autista que me pergunta: mas doutor, o que eu faço com aquela menina que eu estou gostando dela? Isso se chama trânsito libidinal, quer dizer, esse lidar com o prazer ou desprazer. Como eu, como homem, dou prazer a uma mulher? E cá entre nós, homens, as mulheres reclamam muito disso, né? De como que os homens se comportam como autistas na relação sexual. Elas não dizem autistas, mas é exatamente isso. Quer dizer, o fato de você não conseguir lidar com prazer e desprazer e dar prazer ao outro e receber prazer, isso é uma característica autista. Chama-se trânsito libidinal. E quantos homens não se comportam com suas mulheres de maneira autista? Não são poucos homens, são muitos homens. São muitos homens, né? Lidar com o que agrada e lidar com o que desagrada. Essa é uma lição difícil de aprender. Porque justamente você precisa ser jogado ao mundo para aprender essas coisas. Jogado de um significante para outro significante, como dizia Lacan. E ali não há muitas garantias do que vai acontecer. Suportar essa ansiedade de ser jogado ao mundo, que é o que o autista não faz. Que é o que ele não faz. Portanto, isso é um processo longo de análise da organização das defesas do autista. De como que ele suporta, até onde ele suporta, e se ele já suporta pequenas trocas de prazer, e como levar os autistas a suportar as pequenas trocas de prazer. Porque, como eu disse, alguns homens se comportam de maneira bastante autista com relação às suas mulheres, e elas reclamam disto. Essas mulheres se sentem como se fosse uma peça de robô na mão desses homens. Doutor, eu não sou um robô na mão deles. Porque o autista faz justamente isso, né? Ele coloca o robô debaixo do braço e vai em frente. Então esses homens colocam as mulheres debaixo do braço e vão em frente. É um comportamento tipicamente autista. Mas olha, então, tem muitos conceitos por aqui, por onde eu passei, assim, eu fui passando, né, os conceitos. O conceito de trânsito libidinal, de organizar as defesas, de prazer e desprazer, do que agrada e do que não agrada. O conceito de borda, a verborreia, os objetos pulsionais. Eu até queria falar um pouco sobre isso, porque os objetos que dão a pulsão ao autismo não são os mesmos que dão a pulsão a outras pessoas, como na neurose, na psicose, etc., e outras estruturas.
Então, os autistas têm seus objetos pulsionais diferenciados. Nós precisamos falar sobre isso de maneira detalhada e detalhar esse estudo. Como o trenzinho, que são, em geral, os objetos pulsionais dos autistas são os objetos duros. Os trens, os blocos, etc. Os giz, os carrinhos, né? São isso que tem a ver com as pulsões autistas deles para eles mesmos. São com esses objetos que eles lidam. A gente precisa falar um pouco sobre isso de maneira abrir essa teoria. Eu falei um pouco do objeto voz, que eu disse que o objeto voz porque a voz é uma espécie de impressão digital, porque há algo na minha voz que não tem na sua voz, e nem de nenhuma outra pessoa, que é o timbre. O timbre é o que me diferencia de todas as pessoas do mundo inteiro. Porque a voz, lembra-se, tem 4 características, que é o timbre, a frequência, a altura e o tempo que você está falando. A altura são decibéis, qualquer um pode falar nos meus decibéis. Tem a frequência, que é Hertz, qualquer um pode ter a minha frequência de voz, mas ninguém vai ter o meu timbre, que não pode ser medido. Não há nenhum aparelho que meça timbre. Nenhum aparelho que meça timbre. É o que diferencia a minha voz da sua voz. E é isso que dá medo ao autismo, ao autista. Há algo na voz daquela pessoa que me endereça com a sua voz que eu não consigo pegar. Então, você pode, digamos, me perdoem a forçação de barra, você pode pegar na altura da voz. Você pode pegar na frequência da voz, até porque ela pode ser medida, a frequência é medida em hertz, a altura em decibéis. Você pode pegar no tempo de voz, que é a marcação do relógio, mas você não pode pegar no timbre. O timbre não pode ser medido. É uma das 4 características da voz. Então, quando você fala com o autista, ele já percebe de alguma coisa, já percebe de pronto que há alguma coisa ali que não consegue dar conta. E o que é? É o timbre. E é por isso que a voz faz o autista tremer tanto. É por isso que ele tampa os ouvidos. Não é por causa do barulho. Alguém disse assim, eu levei meu filho ao estádio de futebol, com aquele barulho todo, ele tampou os ouvidos e começou a gritar. Não é o barulho, não é a altura do barulho que faz o autista colocar as mãos no ouvido, é o timbre. É alguma coisa que é indefinível na voz. A voz de uma multidão não é igual à voz da outra multidão. E naquela multidão há muitos timbres sendo ecoados. E como o timbre é o que tem de singular na voz, não medido por nenhum tipo de aparelho, isso perturba muito. Eu estou num ambiente em que eu não consigo lidar, porque eu não consigo lidar com o desconhecido. Não é que ele conheça as vozes, é que ele não conhece o que há na voz. Sim, o Vive fala, né? Jean-Michel Vive fala sobre o uso do robô na terapia com autista. O uso do robô é muito interessante. É muito interessante. Né? Porque justamente o robô abafa o timbre. O abafa ao máximo. Né? Você, Liliana, você está aí. Tudo bem com você? Oi, tudo bem? Oi. Então, não é que nessa voz robótica não haja timbre. É que o timbre é abafado ali.
ela parece com muitas outras. Você consegue imitar bem a voz robótica, como eu consigo imitar. Então, há algo ali que foi abafado, né? É. Ah, sua filha falava em frente ao ventilador, e deu certo. E você sabe, falava, isso é interessante. Alguns autistas se abraçam. Não, é porque alguns autistas eles se abraçam a certos objetos. Não é para sentir o objeto. Eles se aproximam de certos objetos, como o vento do ventilador, ou o próprio ventilador, que é um objeto duro. O que é bom para os autistas, eles se sentem seguros com objetos duros. Então, primeiro que o ventilador é um objeto duro, né? Segundo que ele tem um som abafado. Então, um som que retira o timbre. Então, ele é objeto duro, um som que retira o timbre, mas, sobretudo, Liliana, o ventilador ao abraçar o ventilador, ligado ou não, mas ao abraçar, o que o autista quer ali? Ele quer sentir o seu próprio corpo. Ele quer sentir que aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa que me protege do mundo. Que ele tem um corpo sólido, o suficiente que o proteja do mundo. É como se ele não acreditasse que tivesse um corpo. Então ele precisa sentir o corpo dele agarrando-se a alguma coisa. É como se ele sentisse que o corpo dele está desvaindo, está indo embora, está fluindo para fora, está aguando. Está aguando. O corpo dele está se desfazendo. Então, para que o corpo dele não se desfaça, ele precisa sentir o corpo. Percebeu? Eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo. Percebe? Eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo. É uma espécie de super-homem. Sabe o super-homem? O Batman? Essas pessoas levam um tiro. Essas pessoas levam um tiro e a bala não entra. Elas levam um tiro. O super-homem, né? No cinema. Então, os autistas gostam muito desses super-heróis. Por que os autistas gostam dos super-heróis? Porque os super-heróis não morrem, o corpo deles não é abalado. O corpo dos super-heróis não é abalado. Então, elas gostam de se fazer pensar que elas são uma espécie de super-herói. Porque elas precisam sentir o corpo. Precisam sentir que o corpo delas não está sendo abalado. Precisam desse muro contra o mundo. Certo? Eles precisam dessa identidade. Será que o mundo vai me invadir? Não. Então, se eu for um super-homem, o mundo não me invade. Então, os autistas gostam muito de super-heróis. Porque eles percebem que os super-heróis têm um corpo. E por que, para os autistas, os super-heróis têm um corpo? Porque o corpo dos super-heróis não sofre danos. E eles precisam se certificar que o corpo deles também não vai sofrer danos.
Percebeu? Você, estamos quase terminando, vou dar mais um exemplo aqui, ó. Você nota que às vezes você vê autistas rodopiando, dando giro sobre si mesmo, e fica ali rodando 5 minutos, 10 minutos, e quando acabam de dar giro sobre si mesmo, como fosse uma bailarina, não ficam tontos. Isso é interessante porque quando o autista dá giro sobre si mesmo, o que ele quer é o que eu já venho dizendo até aqui. Ele quer marcar presença. Ele quer ter certeza que o corpo dele não vai se desfazer. Ele quer marcar um território. Ele quer dizer, olha, isso aqui eu faço para que vocês não cheguem perto daqui. Eu faço esse redemoinho para que ninguém justamente se aproxime daqui. É como o gatinho dentro de casa. Não sei se vocês têm gatos. Às vezes o gato ele faz xixi em certos pontos da casa, quando tem outros animais na casa também, para marcar território. Para dizer, esse território aqui é meu. Então, quando o autista dá essas voltas sobre si mesmo, como fosse uma bailarina, ele está marcando um território, ele está checando o seu corpo, construindo um muro em volta dele. Então, ele precisa garantir que ele não vai morrer. Que nada de fora o vai afetar. Porque ele não aguenta nada de fora, por mínimo que seja. Então, ele se encerra num signo. O signo é aquilo que dá um significado sem nenhuma dúvida. O signo é o que não abre possibilidades. Certo? Então, o que eu quero deixar aqui é: tenhamos paciência com os nossos filhos autistas. Procuremos entender o que eles estão fazendo, que eles não suportam o olhar e a voz, porque tanto o olhar ou a voz os endereçam, e eles não querem ser endereçados, que quando eles gritam para ecoar sobre os seus próprios ouvidos. Isso não é delírio. Eles gritam para voltar para si mesmo e fazer do seu corpo uma caixa de ressonância para verificarem se eles têm corpos ou não. Quando ele grita, é só para gritar para que a voz volte para si mesmo, com uma caixa de ressonância para checar os seus próprios corpos. Então, não tem que ficar apavorado, porque o seu filho está gritando. Ele está checando o seu próprio corpo, a sua própria borda, a sua própria proteção. E a psicanálise tem propostas para que o autista saia do seu congelamento para outros mundos, sem aplicação de protocolos. Mas é um acompanhamento que às vezes demora um pouco mais. Mas eu quero lhe dizer, na minha experiência, que funciona. Se a gente tiver paciência com esses nossos garotos e pessoas autistas. Pessoal, eu espero que é o S1 congelado, isso. Exatamente, o S1 congelado. Eu não falei sobre dessa maneira, com todos esses hieroglifos, né? Porque eu acho que não ia ser produtivo aqui na live, mas é exatamente o S1 congelado, Liliana. Exatamente isso. Mas a minha proposta de um grupo de estudos é essa, né? Da gente pegar cada coisa que eu falei aqui e destrinchar a cada aula. Falar com mais calma, abrindo cada um desses assuntos e conversando aos poucos. Então, como é que eu pensei em fazer? Eu pensei em nós termos encontros, ou quinzenais, ou mensais, ou semanais, de 1h45, mais ou menos, onde em cada um desses encontros a gente fala
abre um desses tópicos e fala sobre ele. Aí eu vou sugerir alguns artigos que vocês vão ler com alguma antecedência, e a gente vai levar os artigos para a sessão, para o estudo, e a gente vai discutir o artigo. Artigos falam sobre voz, sobre olhar, sobre trânsito libidinal, sobre prazer e desprazer, enfim, sobre voz, etc. E a gente vai destrinchando cada um desses temas nesses artigos. E a gente vai caminhando, né? Agora, para isso não ficar caro, porque o Zoom, por exemplo, se você usar mais de 40 minutos, você tem que pagar. O Google Meet, se você usar mais de 1 hora, tem que pagar. Mas o Google Meet ele tem um truque. Se eu mandar para vocês um link num encontro que começa às 3 horas da tarde, às 4 horas, se eu não pagar o Google Meet, ele vai fechar. Então eu mando 2 links. Um link de aula que começa às 3 horas e um link de aula que começa às 4. 2 links diferentes. Agora, se for 5 para as 4, a gente sai e entra no link das 4. E vai mais meia hora. Né? Agora, eu vou ter que cobrar isso de vocês porque é um horário que eu tenho pacientes, né? Então eu pensei em cobrar uma coisa assim bem simbólica. Então eu pensei em cobrar R$39 por encontro de 1h30, 1h40. Sem que você tenha o compromisso de ficar no outro encontro. Tá? Então, a cada encontro, R$39. E se você quiser adiantar 4 encontros, são R$100. Você paga antes do encontro. Esse encontro não vai me interessar, então não vem. Pagou R$39 no outro anterior. E assim a gente vai caminhando. Por encontro. E se você quiser pagar 4 encontros, R$100. Pelos 4 encontros vai ter um desconto. Tá bom? E aí eu vou usar as plataformas de maneira que eu não pague as plataformas, porque aí eu teria que repassar o valor. Né? Eu estou fazendo esse grupo num horário que eu estaria atendendo. Então, eu estou tentando tirar um pouco do prejuízo, né? Digamos assim, né? Mas isso é normal. Então, vou fazer por um preço bem baixo. Estou calculando aqui. Então, R$39 por encontro de 1h30. E cada encontro é um tópico de discussão. Ou R$100 por 4 encontros. Tá bom, gente? Se quiserem mandar alguma mensagem para mim, mandem no direct e a gente vai conversando sobre esses encontros pagos. E a gente, de vez em quando, conversa por aqui também. Abraço, tchau, tchau, um abração.